Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e muitas bênçãos. Sábado abençoado. Hoje, dia 23 de novembro, a Igreja nos leva a pedir a intercessão e a celebrar os santos de hoje. São Columbano, abade, monge, e também São Clemente I. São Clemente, que foi o terceiro Papa da história da Igreja. Olha que bonito, a unidade da nossa Igreja. Estamos na 33ª semana do Tempo Comum. Aqui o Padre Marcelo Gonçalves Mendes motivando, né? O Padre não obriga ninguém, o Padre apenas propõe. Bíblia na mão, Palavra de Deus no coração, aqui direto da paróquia Santa Filomena, Filomena Filha da Luz. Palavra de Deus no coração é a luz para as nossas almas. Aqui de Santo Antônio da Platina, cidade joia, Jesus é a joia rara. Jesus é o tesouro escondido que somos convidados a procurá-lo em nossas orações, na leitura dos textos sagrados. Hoje o Evangelho é Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Jesus continuou: que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando os chama o Senhor de Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Meus caros, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados irmãos e irmãs, a controvérsia em que o Evangelho de hoje nos coloca oferece mais uma ocasião para refletirmos os sacramentos do serviço, né? A ordem e o matrimônio. A ordem no sentido do sacerdócio, né?
O sacerdócio que vive o celibato, né? O que é o celibato? É esta condição que o sacerdote realiza após, né, ser ordenado diácono transitório, depois sacerdote, presbítero, né? Presbítero, sacerdote, né? Aí ele se torna padre, ele reza a missa, tem de confissão, esses são os termos técnicos teológicos, né? E o celibato vivido pelos padres, eles são sinais do reino dos céus, né? Então Jesus vai dizer que no céu nós seremos como anjos. Quando nós ressuscitarmos com os nossos corpos gloriosos, nossos corpos não sentirão mais atração pelo outro, né? Para o casamento. Mas nossa atração, podemos dizer assim, com muitas aspas, o foco será Deus. Seremos como anjos, os anjos. O foco dos anjos é o próprio Deus, né? O Evangelho de hoje nos coloca, né, na problemática levantada pelos saduceus que não acreditavam na ressurreição, então criam um suposto caso para Jesus resolver, né, uma coisa um pouco absurda, né? Mas dentro da lei judaica, se a mulher casasse com o homem e não tivesse filho, então ela teria que casar com o irmão e assim sucessivamente até ter filhos, né? Até deixar descendência. Essa é a importância que o povo da Bíblia dava à prole, à descendência. Então o casamento necessariamente tinha que deixar filhos, né? Tanto por isso que as mulheres que eram estéreis na época eram consideradas, né, amaldiçoadas, eram desprezadas, né? Sofriam porque não tinham capacidade de cumprir, né, a sua missão. Isso na época, vamos entender, nós estamos falando há 2000 anos, né? Aí depois nós entendemos que o entendimento ampliou, né? Muito bem, mas é interessante nós olhar para os dois sacramentos. O sacramento do matrimônio aqui na terra como um sinal da união de Deus com a humanidade, né? O esposo com a esposa, e o sacramento da ordem. O padre, o sacerdote que vive o celibato, e este momento, né, tão importante da vida, que ele dedica-se inteiramente às coisas do Pai, né? O celibato ele não foi inventado aleatório, né? O celibato é inspirado no próprio Jesus, porque Jesus viveu uma vida celibatária. Jesus não casou, né? São Paulo também não casou, né? Optou. É uma opção que o sacerdote, né, que o homem, né, que assume o sacramento da ordem, né, claro que é obrigatoriamente, é uma lei, é uma disciplina eclesiástica, mas que concede muitos frutos, né, para que o sacerdote dedique-se aqui na terra inteiramente ao serviço de Deus, como Jesus falou lá. Não sabia que tinha que estar com as coisas, cuidando das coisas de meu Pai, né? Certo. O casamento é bom, é maravilhoso, e a vida sacerdotal celibatária também. Ambos são sinais do céu. No céu, nós seremos como anjos, filhos, filhas amadas do nosso Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, né? Que o coração imaculado do Senhor e da Virgem Santíssima nos ajude a cumprir nossa missão. Neste sábado, que Deus abençoe todas as crianças. Amém. Te amarei, Senhor. Findamos com a bênção que vem do céu, abençoando as famílias, abençoando as crianças, abençoando os aniversariantes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela preciosa audiência. Tchau, tchau. Tudo de bom.